Wickmas, que é o quê? Também a primeira receita do canal. Esse pãozinho aqui que eu tirei da onde? Da Bíblia, gente. Pois é, a receita que o próprio Jesus ensinou, que é 3 medidas de farinha para uma pequena quantidade de fermento. Então, para esse momento especial, né, Natal, nada melhor do que fazer a receita que o próprio Jesus ensinou. Além disso, esse pão é um pouco mais saudável que esses pães aí que a gente encontra, né? A fermentação dele é mais lenta, ou seja, as bactérias vão consumindo o glúten de uma maneira que a gente tem uma digestão um pouco mais fácil. Vai basicamente 3 ingredientes, que é água, farinha e sal, mais nada. O restante aí que você pode adicionar se você quiser, se não, você usa esses 3 ingredientes que tá tudo certo. Eu vou deixar a receita do fermento aqui na descrição. Se vocês seguirem todos os passos desses vídeos que eu vou deixar, vocês vão conseguir fazer o fermento. E eu tô postando esse vídeo hoje porque no primeiro vídeo da Wickmas, pra dar tempo de você fazer o seu fermento, tá? Que vai aí em média 7 dias, mais ou menos. Ainda mais que aqui tá quente, então vai se desenvolver bem rápido esse fermento. E aí dá tempo pra você fazer o pãozinho no Natal, né? Pra ficar um petisquinho, pra você servir aí enquanto a ceia não chega, né? Então vamos lá para a receita e eu espero que vocês gostem, dá um trabalhinho, mas vamos lá, né? Vamos para a receita agora. Bom, gente, o que eu vou fazer primeiro, tá? Não liga pro barulho aí se vocês estiverem ouvindo, é que a gente tá cozinhando aqui, aí vai ficar um barulhinho. Mas primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou alimentar meu fermento. Ele tá mais ou menos uns 15 dias aqui sem se alimentar, tá vendo? Mas ainda ele tá com vida. Normalmente eu alimento meu fermento de 15 em 15 dias, às vezes aguenta até 20 dias e continua vivo. Tem gente até que pensa que ele tá morto, né? Porque fica o cheiro de acetona, ou fica assim com essa corzinha, às vezes fica com uma aguinha preta. Mas isso não significa que o seu fermento tá morto, tá? Só vai mostrar que tá morto se ele tiver mofado ou se tiver com cheiro de podre, que não é o caso, né? Então eu vou alimentar ele todo primeiro. Eu vou usar farinha de trigo. E como eu alimento meu fermento, gente? Eu simplesmente coloco a quantidade que vai na minha cabeça. Eu não fico medindo nem nada e dá super certo. Vocês podem ver que tem bastante gente que fala assim que tem que pôr certa quantidade de farinha. Eu não tenho isso daí não. Vou colocando a quantidade que eu acho que eu tenho que pôr. Essa parte aqui, você vai sempre tirar, você pode ver as dicas dos vídeos que eu deixei aí pra vocês verem sobre o fermento. Você vai sempre tirar uma parte, então essa aqui vai ser, aqui eu vou fazer o meu pão e essa aqui eu vou alimentar pra poder deixar depois. Vamos alimentar essa aqui primeiro, né? Põe uma quantidade de água, de farinha, mais ou menos a quantidade que tem aqui de fermento. Eu ponho de farinha e só um pouquinho de água eu coloco. Aqui tem mais ou menos 50 ml de água, tá? Então, bem pouquinha água mesmo. Então, eu coloco, acho que não vai nem os 50 ml de água. É só o suficiente para você conseguir mexer o fermento e a farinha, tá? Misturar os dois, ó. Então, vai mais um pouquinho de água. O seu fermento vai depender muito, muito do jeito que você gosta de fazer o pão. Com o tempo, você vai pegando o jeito com ele. O meu fermento, eu gosto dele mais pesado, eu gosto dele mais maçudo. Tem gente que gosta do fermento mais líquido. Eu não sou muito fã do fermento mais líquido, porque eu sinto que tem que alimentar ele com mais frequência. Quando eu deixo ele assim mais firme, sabe? Com mais farinha, eu posso deixar mais tempo sem alimentar. Isso aí já é um pouco mais prático, né? Ó, não foi nem 50 ml de água, foi bem pouquinho mesmo. Acho que foi, sei lá, 20 ml de água, 25 por aí. Eu nunca meço, tá, gente? Eu vou no olho mesmo com o meu fermento. Aí vocês vão ver aí que eles, na maioria das vezes, usam até balança e vocês vão ver que não precisa de nada disso. Então aqui tá pronto, eu não vou nem usar essa quantidade de fermento aqui pra fazer o nosso pãozinho. E eu vou deixar ele aqui descansando um pouquinho. E qual é o meu truque? Eu vou colocar ele um pouquinho, eu vou ligar o forno 30 segundos e depois vou desligar e vou colocar o fermento lá dentro, porque com o quentinho do forno ele vai acordar mais rápido, tá? Então vou deixar, sei lá, 1 hora dentro do forno, 2 horas, porque como não tá quente, se tivesse quente era só deixar aqui fora, que em 2 horas ele já acordaria. Tem gente que gosta de alimentar e deixar pro dia seguinte, porque depois de alimentado, fora da geladeira você pode deixar até 12 horas, tá? Apesar que tem gente que fala que é de 2 a 4 horas que você pode deixar fora da geladeira sem alimentar. Vou deixar aqui mais ou menos 1h30, 1 hora, porque eu vou deixar no forno pra ele ativar mais rápido. E aí a gente volta pra fazer o nosso pãozinho. Bom, enquanto o nosso fermento tá lá descansando, né, ativando, eu já vou misturar a farinha com a água. Você precisa deixar um tempinho a farinha com a água pra poder dar mais elasticidade na massa e ela crescer com mais força e suportar as bolhas que o fermento vai criando, né? Então a gente mistura e deixa aqui descansando no mínimo meia hora, tá? Essa receita do pão de Jesus é muito fácil, por quê? Porque você vai poder usar qualquer medida. Eu, por exemplo,
vou usar essa xícara aqui. Em diversas receitas a gente vê que usam balança, usam os medidores. E qual a receita que Jesus passou, né? São 3 medidas de farinha para uma pequena quantidade de fermento. Eu vou colocar 3 medidas dessa xícara aqui. E o fermento eu não vou usar aquele fermento todo. Talvez eu nem use nem a metade dessa xícara aqui. Você pode usar qualquer copo que você tiver, usando 3 medidas do copo que você tiver, mas sei lá, a metade do copo que você usou de fermento tá ótimo. Mas e a água, Paty? Como a gente vai fazer com a água? Para cada 3 quantidades de farinha, eu uso mais ou menos uma medida e meia de água, vai. Então seria assim, 3 xícaras dessa de farinha para 1 xícara e meia dessa aqui de água. Talvez nem vá tudo isso, tá? Depende da quantidade de farinha que você colocar. Ó, tá bem cheia de farinha. 2 xícaras. Derramando farinha em tudo aqui, gente, porque eu tô de mau jeito aqui, mas tá ótimo. Nossa, foi um monte de farinha aqui. Vamos limpar aqui. Bom, aqui são as 3 medidas da xícara, né? E agora eu vou usar 1 xícara e meia dessa aqui de água. Farinha dentro, né? Então, óbvio que ela vai ficar turva. Mas eu não vou jogar tudo de uma vez. Primeiro eu vou colocar 1 xícara só, que talvez eu não use nem a xícara inteira de água. Então, a gente vai misturar com a mão mesmo, tá? A mão limpinha, não tem problema. Vai colocando aos poucos. Não deixa a massa muito mole, porque lembra que a gente ainda vai adicionar o fermento. E o fermento já tem um pouco de água, pra não ficar muito mole. Ó, foi a xícara toda de água. E eu acho que vai mais meia xicrinha de água também. Metade, não tem nem a metade, pra falar a verdade. Se eu tivesse enchido mais a xícara, daria 1 xícara bem cheia de água, né? A massa tá firme, não tá uma massa mole que gruda na mão, tá vendo? Tem umas massas que ficam muito moles. Eu gosto dela assim. Então, 3 medidas do copo que você tiver aí para 1 medida de água. Ou seja, eu coloquei 3 xícaras dessa aqui de farinha para 1 cheia de água. Eu tive que colocar mais um pouquinho porque a minha xícara não estava completamente cheia de água. Então, dá 1 xícara bem cheia de água, tá? Aqui eu vou deixar agora descansar e aí a gente vem e mistura. Então, aqui é só água e farinha mesmo. Sal ou outras coisas a gente vai adicionar depois na receita. Gente, descansou aquele tempinho, né? O fermento, eu vou falar baixo porque tá bem tarde, né? Então, o fermento não acordou muito, tá? Tem bastante bolinha aqui e tudo mais, mas ele não tá tão ativo assim. Mas eu já vou misturar, tá? Então, vamos ver mais ou menos quanto eu vou pôr de fermento. Menos da metade da xícara, na verdade, de fermento, tá? Acho que 1/4, mais ou menos. Ó como a massa tá bem esticada, por isso que eu gosto de deixar ela descansando. Porque se você não deixar ela descansando, você tem que ficar sovando a massa, amassando. E olha só, já tá bem esticada, sem precisar amassar. Você viu que eu só misturei e deixei ela aqui, né, ó. Tá bem elástica. E isso, quando eu sovar agora e ainda vou esticar ela mais um pouquinho, isso vai deixar a massa mais estruturada ainda pra aguentar as bolhas, né. Eu ainda não vou pôr o sal. Vou misturar aqui e vou deixar meia horinha descansando junto com o fermento. Que é pro fermento incorporar na massa, né? E daí eu ponho sal. Por que eu ponho sal depois? Porque o fermento não. Porque o sal pode inibir o crescimento do fermento. Daí ela fica mais rígida quando a gente volta a mexer, ó. Viu que ela não tá tão esticada quanto tava, ó? Tão elástica quanto tava. Vou deixar descansando aqui meia horinha, mais ou menos. E depois eu volto pra poder mexer mais um pouco e esticar ela. Vou laminar essa massa depois, tá bom? Então eu vou deixar aqui descansando mais um pouquinho. Já passou um tempinho aqui, eu tenho que falar bem baixinho, tá? E eu vou pôr o sal. O sal, eu gosto de pôr mais salgadinho, né? Então vai aí o seu gosto. Você gosta de pôr mais salgado? Mais ou menos essa quantia aqui de sal. Acho que eu tô pondo mais um pouquinho. Gosto do pão bem salgadinho, tá vendo? Eu uso o sal rosa do Himalaia. E agora sim eu misturo, né? Antes ficar um pouco ruim pra mexer, porque a massa volta a ficar rígida quando você sova ela, né? Deixar aqui. Vai descansar um pouquinho. Como o tempo não tá muito quente, eu vou deixar essas horas fora da geladeira.
Aí amanhã de manhãzinha eu coloco na geladeira e aí sim ela vai ficar um pouco mais de tempo fermentando lá dentro da geladeira. A gente ficou aqui o tempinho na geladeira e olha só, a massa já cresceu mesmo dentro da geladeira. Dá até pra ver que tem umas bolhas ali. Então eu vou deixar aqui mais um tempinho pra poder modelar e deixar descansar mais um tempo. Eu acredito que ficou aqui umas 4 horas por aí. Então ficou umas 4 horas dentro da geladeira, umas 7 horas fora primeiro, depois 4 horas dentro da geladeira. E agora eu vou deixar mais umas 2, 3 horinhas fora da geladeira, tá? Primeiro eu vou deixar aqui uns... Acabei de tirar da geladeira, né? Então eu vou deixar umas meia horinha aqui pra massa esquentar um pouquinho e poder conseguir modelar direito. Depois, vou deixar descansando mais algumas horas. Então, deixar ela aqui descansando e já volto. Bom, esperei meia horinha pra massa quebrar um pouco o gelo, ficar mais molinha, porque quando a gente tirar ela fica bem dura, né? Então tem que esperar pelo menos uma meia horinha. E aqui na vasilha onde eu vou assar, eu já vou pôr na vasilha onde eu vou assar e coloquei fundo todinho de farinha, porque senão a massa gruda bastante no fundo, né? Ah, sim, eu também joguei um pouco de farinha depois em cima pra não ressecar muito a massa. Mas se você tiver um plástico, coloca um plástico bem grudadinho na massa pra não ressecar e criar uma casca, tá? Eu vou dividir essa massa em duas. Vai dar 2 pãezinhos aqui. Agora eu vou dar o formato do pão, né, que eu quero. Você pode tanto fazer o pão redondinho, né, pão bolinha, quanto a baguete, que eu gosto mais de fazer baguete, fica mais fácil pra comer do que o redondinho. E também acho que fica mais fácil pra assar a baguete, viu? Então eu dou uma esticada, eu não aperto, tá? Eu dou uma leve esticada pra ela não perder as bolhas que ela tem aqui, que ela se formou. Então eu não amasso muito, tá? Tem que fazer de uma forma bem delicada pra não estourar as bolinhas. Aí eu aperto aqui, puxo, faço meio que um bolsinho, ó, tá vendo? Fica um dedo aqui no meio da massa. Então, aí eu fecho e aperto aqui, aí estico de novo e vou enrolando ela, é assim que eu faço a baguete. Mesmo com o fermento não estando tão ativo assim, fez o pão crescer, agiu no pão. Meu fermento até que ele é forte, viu, gente? Esse aí é o que eu fiz desde a primeira vez e até hoje ele sobreviveu. Parece ser difícil, que é muita frescura pra fazer o fermento. Realmente, eu tentei fazer uma segunda vez, ele até cresceu, até criou vida, né, o fermento, mas depois ele morreu, mas não desiste, tá? Esse primeiro fermento que eu fiz mesmo, ele quase morreu, viu, gente? Quase morreu, ele ainda começou a estragar o fermento, mas eu fui lá, alimentei de novo e trouxe o fermento à vida. Ó, assim que eu faço a baguete. Dou uma enroladinha assim. Ó, tá vendo? Tem as bolhas. Eu não amassei a ponto de estourar as bolhas, ainda tem bolha aqui. E vai pra bandeja.
Mais um pãozinho. E agora ele tá geladinho ainda, ele tá meio frio ainda. Vou deixar ele descansando aqui, sei lá, umas 2, 3 horinhas. O tempo dele crescer, às vezes não vai nem isso, tá? Agora tá um pouco mais quente, então talvez ele cresça mais rápido. Mas ó, pra vocês verem o tamanho que ele tá. Eu vou ligar o forno pra ver se acelera um pouco mais essa atividade do fermento, pra ele acordar mais rápido. E depois a gente volta, vou fazer os cortes ainda, tem mais alguns processos. Mas agora é só deixar ele descansar. Gente, acho que se passou umas 2 horas e meia, mais ou menos. E os pãezinhos ficaram desse tamanho. Eu não vou deixar fermentar mais do que isso, porque senão ele vai ficar mais azedo e eu não quero que ele fique tão azedo. Acho que até que teve um crescimento bom para um fermento que eu não deixei ativar muito bem, né? O certo seria eu deixar ele ficar mais ativo, com mais bolhas, né? E ele não tava assim. Vou fazer os cortes. Por que eu vou fazer o corte? Porque com os cortes o pão consegue crescer um pouco mais, ele tem espaço para crescer. E também vou adicionar um ingrediente a mais aqui. Eu vou adicionar o parmesão. Isso é opcional. O parmesão é opcional, então você pode pôr ou não, mas eu gosto porque dá um sabor bem legal e fica bom com o azedinho do pão. Vamos ver se minha faca tá afiada. Tá muito não. Afiei agora, mas não adiantou muita coisa. Faz o corte. Bastante corte. Até que ela tá afiada, que ela criou uma casquinha em cima, né? O pão criou uma casquinha. Eu vou umedecer um pouquinho, colocar o parmesão e também jogar um pouquinho de farinha por cima. Você pode usar tanto farinha de trigo quanto fubá. Eu vou salpicar com fubá aqui em cima. Na parte de baixo também eu deveria ter colocado o fubá. Fica um gosto bem gostosinho. Gosto bem gostosinho, não sei, mas é isso aí. Vocês entenderam, né? Esse aqui é o segredo das pizzarias, esfirrarias. Eles gostam de usar ou é sêmola de milho ou fubá mesmo, né? Você pode usar fubá aí na sua casa. Não sei se é tudo a mesma coisa. Parmesão. Eu dou uma aberturinha aqui. Eita! O parmesão tá escuro. Uma aberturinha aqui. Coloco nos cortes dele um pouco. Dá um sabor bem bom. Deixaram curar demais esse parmesão aqui da Vigor. Em Vigor, o que é isso? E agora eu vou pôr pra assar, né? Tá com os cortes aqui no pão. Dou uma aberturinha neles. E vou cobrir com papel alumínio, porque eu não quero que ele dore muito rápido e o pão fique cru por dentro. Então eu deixo pelo menos uns 15, 20 minutos. Esse pão tá pequenininho, eu acho que 15 minutos vai ser o suficiente pra ele ficar no forno com papel. E depois eu tiro o papel e deixo até ver que tá bem douradinho. Se o pão for maior, deixa uns 20 minutos, 25. Como é menorzinho, 15 minutos. Depois tiro e deixo até dourar. E a gente volta aqui pra comer o nosso pãozinho delicioso. Tá aí a receita, gente. Eu sei que dá um trabalhinho, eu sei que demora muito tempo, mas vale a pena. O sabor desse pão é totalmente diferente desses pães que a gente encontra. Então vale a pena fazer, tá bom? Fora que o fermento você vai ter pra vida toda se você cuidar dele direitinho, né? Então, só 3 ingredientes, o parmesãozinho eu coloquei adicional, o fubá também. Então vai da sua escolha colocar isso, tá bom? Vamos cortar o pãozinho agora, ele tá bem morninho aqui. Vou tirar esses enfeites e a gente vai cortar ele. Ó, o pãozinho tá morninho ainda, gente, ó. E até derrete a manteiga. E eu tô comendo a casquinha dele aqui, boca cheia, coisa feia. Será que tá bom? Eu já comi a casquinha, nem tem graça, né, gente? Mas e o meio? A manteiga tá derretendo aqui, gente. Dá pro meu cameraman. Bom? Então é isso, gente. Tá uma delícia o pão. Serve como petisco. Eu já falei isso 500 mil vezes. Mas façam aí, gente. Leva um tempinho pra fazer. Junta a família aí, os amigos pra fazer o pãozinho. É uma receita muito simples. E
vale muito a pena fazer, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira receita. Eu sempre prometo receita e nunca trago, né? Então hoje eu trouxe pra vocês uma receita pelo menos. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se vocês não gostaram, comenta aqui embaixo também. Deixa o seu like, que é muito importante, principalmente nessa semana da Weekmas, tem muito vídeo vindo por aí. E se inscreve no canal se você não for inscrito, viu? Eu vi que tem um monte de gente assistindo o vídeo aí e não é inscrito. Poxa vida, né, gente? Se inscreve no canal, dá uma força aí, ó. Meu cameraman dizendo pra me dar uma força, e é verdade, gente. Dá uma força, se inscreve no canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Eu tô de boca cheia, mas tudo bem, gente. Não poderia faltar o Tolinho, né, nosso filho, pra provar o pão. Será que você gosta, Tolinho? Mais ou menos, né? E aí, Tolinho?